E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, mais uma vez com as manda-saias ao fundo, finzinho de tarde no Meliponário, deu uma chuva agora há pouco, parou, eu corri para filmar aqui para vocês, mas eu acredito que mais tarde tem chuva. Excelente para as manda-saias que amanhã vão estar a todo vapor mais ainda, que as floradas estão tendo, a gente está com uma certa umidade e elas estão trabalhando bastante e provavelmente vocês vão ver alguma movimentação aqui atrás de mim porque é finzinho de tarde. Então, para quem não sabe, a manda-saia trabalha muito desde os primeiros raios de sol. Isso vai depender da região e época do ano, até umas 9, 10 horas da manhã. E depois começam as atividades depois das 4, 5 horas, onde o clima já está mais ameno. Bora lá para mais um Dúvidas Melipônicas, dessa vez falando sobre as divisões, a dinâmica das divisões. Muita gente tem dúvida com relação para onde que vai a campeira, para onde que vai o enxame-mãe, o que que eu faço, o que que eu fiz, como que é. Espero responder nessas dúvidas, sanar a maioria das dúvidas de vocês, e caso tenha alguma dúvida, mais uma dúvida aí na sequência, comenta aqui embaixo que pode ser respondida num próximo Dúvidas Melipônicas. E bora lá! Boa noite, fiz uma divisão de manda-saia por discos. Peguei algumas campeiras e deixei a caixa-mãe fechada por 3 dias. E coloquei a caixa-filha no lugar da caixa-mãe. Eu abri a caixa-mãe e as campeiras foram tudo de volta para a caixa-filha, onde estavam antes. O que eu faço para fortalecer a caixa-mãe e por que as campeiras foram para a caixa-filha? Então, pessoal, não coloquei quem escreveu essa mensagem, é um comentário aqui do YouTube, tá? Mas é muito recorrente porque, infelizmente, deve ter alguém ensinando errado por aí, tá? Não se fecha a caixa-mãe após divisão. Eu fecho. Por exemplo, vou dividir a 36... não está aparecendo. Qual que está aparecendo? A 52. É uma que dividi há pouco tempo. Eu divido ela, coleto campeiras e discos. Eu fecho para que não saia mais abelhas, só que eu vou levar ela para longe. Quando é para deixar perto, eu deixo sempre aberta, tá? Porque ocorre de você tentar tirar o máximo de campeiras possível da caixa-mãe para a divisão. É esse o nosso objetivo na divisão. A gente quer o máximo de campeiras possíveis na divisão. Por isso que só deve ser dividido caixa forte. Tá? Então tem gente, Carlos, foi muita campeira para caixa-filha. Não existe isso, pessoal. A gente quer o máximo de campeiras possíveis para a divisão, tá? Porque se eu fechar e deixar perto e abrir depois, vai acontecer aqui o que o nosso colega falou. Vai ter campeiras adultas ainda na caixa-mãe e quando você abre, é aquela dinâmica do GPS das abelhas. Se você não assistiu esse vídeo, confere no card aqui em cima. As abelhas vão para a última localização que elas reconhecem, que é onde está a caixa-filha. E adivinhem? Não tem rainha lá, provavelmente já tem um novo cheiro, provavelmente não, né? Tem um novo cheiro e dá um quebra-pau absurdo. Carlos, como você sabe disso? Porque eu já fiz isso uma vez quando eu era iniciante. E eu tô aqui principalmente para que vocês não repitam esses erros, não matem abelhas e não percam divisões. Então é muito importante isso. Tem gente ensinando errado aí, infelizmente. Não se fecha a caixa depois da divisão se você vai deixar perto. Se é para deixar perto, deixa aberto desde o primeiro momento. A partir do momento que você viu que o que mais vai acontecer, que eu vou responder mais na frente, é que as campeiras elas voltam para o enxame-mãe e abandonam o enxame-filho. Como está perto, você vai destrocar de lugar, vai olhar no dia seguinte. É uma outra dinâmica quando você deixa perto. Agora, quando você vai levar para longe, você fecha para parar de sair abelha ou para não voltar mais nenhuma abelha, leva para outro lugar e lá vai deixar aberta. Aqui vai ficar a caixa-filha com o máximo de campeiras possíveis. A partir do momento que você fecha a caixa-mãe e deixa perto, quando você abre ainda vai ter abelhas adultas lá. Na grande maioria das vezes não são todas que saem. Então essas abelhas vão para o local que está a caixa-filha e dá uma briga absurda. Entenderam? A dinâmica é bem simples, tá, pessoal? Se é para deixar perto, deixa aberto e observa qual que vai ser a dinâmica de campeiras. Se é para deixar longe, fecha, leva para longe e abre também. De qualquer forma, nunca vai deixar enxame fechado. Tem muita gente maltratando o enxame, deixando vários e vários dias fechados, seja para divisão ou seja para troca de lugar, que algumas pessoas, infelizmente, têm ensinado. Tá? Não maltratem os seus enxames, não deixem enxames fechados. Um dia que você deixa o enxame fechado, você vai abrir no outro, a mortandade de abelhas é muito maior por estresse. Tá? Principalmente agora nesse calor, tá, pessoal? Não façam isso. O Gabriel Tomás, você fecha a entrada da caixa doadora de campeiras quando vai mudar ela de lugar? Para que todas as campeiras não voltem só um pouco de campeiras? Depende, Tomás. Quando é um enxame muito forte, eu vejo que já saiu o número de campeiras suficiente, eu fecho a caixa-mãe, mas, mais uma vez, né, voltando da resposta passada, quando eu vou levar para longe. Quando eu vou deixar perto, eu sempre deixo aberto. As abelhas escolhem o quanto elas querem ir e eu sempre torço para que elas não voltem para o enxame-mãe. Uma dúvida, Carlos. Técnica de fechar a caixa-mãe da manda-saia por 7 dias após a divisão para não dar problema entre enxames-mãe e filho. Funciona? Para depois deixar as caixas próximas uma da outra. Dizem que elas esquecem
as coisas depois de 7 dias. Não façam isso, pessoal, e critiquem quem esteja fazendo. Não fechem enxame por 7 dias, é um absurdo isso, tá? Faz a divisão, o melhor é levar para longe. Eu sempre faço isso, levo para longe. Não tem espaço, deixa perto e observa a dinâmica das campeiras. Se elas estão saqueando o enxame filho, pegando cera, pegando o xarope que você coloca, o mel que você coloca, você faz um revezamento. Um dia você deixa a mãe fechada, no outro dia deixa a filha. No outro dia deixa a mãe fechada, no outro dia deixa a filha. Tá? Um dia fechado não vai fazer mal. Os cheiros ali vão ficar normal e a caixa mãe vai parar de graça de ficar enchendo o saco da caixa filha. Mas nesse caso, muito provavelmente, o enxame filho vai precisar de ajuda porque tem menos campeiras lá. E provavelmente já rolou um pouco de briga, tá? Em morte de abelha. Inês Vilela, lá no Miringuaçu, primeira divisão, onde eu fiquei 5 meses acompanhando a Miringuaçu. Show, Carlos, quero fazer a divisão da minha mirim e da mandaçaia, mas estou com medo. Esse vídeo me ajudou muito. Qual a melhor estação para fazer divisão? Obrigado. Fico feliz que tenha ajudado. Esse é o meu intuito com esse acompanhamento dos enxames. A melhor forma de aprender com as abelhas é observando elas. Quem está iniciando agora não tem a possibilidade de ter essa experiência. E a partir do momento que eu mostro toda a evolução, você pode ter uma ideia de como vai ser o comportamento das abelhas a partir daqueles manejos que eu realizei. Obviamente que biologia não é matemática, tem muitos fatores que influenciam no sucesso de qualquer manejo, mas já é um norte, né? Já funciona como um norte. No caso da estação, Inês, principalmente primavera e verão, mas não necessariamente. O importante é que o enxame esteja forte e que tenha zangões. No caso da mandaçaia, sempre vai ter princesa, mas que tenha zangões. Se você tem 2 enxames de mandaçaia e na sua região faz frio no inverno, provavelmente não vai ter zangão. Mas no meu caso, e caso de muitos meliponicultores que têm bastante enxames, sempre tem zangões. Ou se tem enxame nativo, a chance de ter zangões é maior também. Tá? Então a principal questão é força do enxame e disponibilidade de zangões. A oferta de alimentos vai depender se você quer auxiliar ou não. Meliponário Sampaio, lá no Dúvidas Melipônicas de Tubuna e Mandaguari. Pergunta, Carlos, na divisão de tubuna, qual a distância recomendada entre caixa-mãe e caixa-filha? Então, pessoal, excelente dúvida aqui do Meliponário Sampaio. Um abraço, está sempre comentando aí nos vídeos. No caso da tubuna, já fiz várias divisões. Você pode deixar a caixa-mãe a 1 metro, que as campeiras não voltam. Elas vão bater naquele local e vão ficar cuidando do enxame filho. Na maioria das vezes, a caixa-mãe, no outro dia, ela até fecha a entrada, porque ela está se recuperando, mas obviamente, mais uma vez, são enxames fortes, então lá dentro tem muita abelha jovem da caixa-mãe, pouco tempo depois já tem abelha trabalhando, tá? Mas a caixa-mãe, se deixou a 1 metro, as campeiras não voltam. Pelo menos aqui comigo, nas mais de 10 vezes que eu dividi tubuna, nunca aconteceu de campeira voltar para o enxame mãe. Então pode ficar tranquilo, você faz a divisão, deixa perto, as campeiras vão cuidar do que a gente quer que elas cuidem, que é desse novo enxame filho, órfão agora no momento. O Cláudio Roberto Lima. Olá, Carlos. Principalmente parabéns pela qualidade e dedicação nos vídeos. Muito conhecimento e respeito pela meliponicultura. Valeu, Cláudio. Gostaria de saber o que você pensa e se já testou sobre quando as abelhas enchem um módulo, você acrescentar outro, sem fazer divisões, e ir colocando módulos acompanhando o crescimento do enxame. Gostaria de saber se aumentaria cada vez mais a força ou não quer dizer. Excelente pergunta, Cláudio. E o principal é que cada espécie tem a sua litragem máxima. A partir de um certo momento, elas param de crescer e vão focar na enxameação. Quanto mais espaço você der, mais vai atrapalhar elas. Tá? Então eu tenho feito aí uma série de anotações e de medições para saber os espaços de cada uma. E a partir disso a gente sabe, por exemplo, a mandaçaia, 6 litros, 6 litros e meio. Quando ela ocupou uns 5 litros, ela já é um enxame forte, você não precisa deixar ela chegar no máximo para dividir. Mas é claro que você pode adicionar. O que acontece quando você vai adicionando cada vez mais módulos numa caixa ímpar? Se todos os módulos derem passagem para a rainha, no caso da mandaçaia, eu utilizo 15 por 15, um exemplo, né? O exemplo de uma espécie. Eu utilizo 15 por 15 por 7,5 de altura, ninho e sobreninho. Se eu colocar mais um sobreninho, o que vai acontecer? Embaixo ela vai acumular muito mel. Então vai ficar um espaço com postura, mel embaixo e mel em cima, seja mais sobreninho ou melgueira. Porque é isso que acontece num oco natural. A gente encontra pouco mel embaixo e pólen, postura e o excesso de alimento geralmente em cima, tá? Então não é tão interessante talvez ficar adicionando mais módulos. Eu adicionaria mais melgueiras para a gente pensar em armazenamento de alimento, para coleta nossa ou para fortalecimento do enxame e depois para futuras enxameações da caixa que não é dividida. Carlos, boa tarde. Tem gente que faz divisão e fala que leva a mãe uns 10 metros de distância. As campeiras não irão voltar todas para o lugar anterior? Imagino que seja uma dúvida.
Pode voltar como pode não voltar, tá, pessoal? Como eu disse, biologia, mais uma vez, né? Biologia não é matemática. Você pode deixar a caixa perto e as campeiras ficarem cuidando do enxame filho. Eu já levei caixa a 80 metros de distância e as campeiras abandonaram a divisão e foram para o enxame mãe. Então varia muito, tá? São questões feromonais, força de enxame. Oficina do Luiz. Sou inscrito no canal, parabéns pelos vídeos. Valeu! Vê se eu entendi. Pega um tanto de crias e leva para outra caixa. Aí no meio dessas crias tem uma futura rainha, semelhante à Amanda Saia. Ele comentou isso, pessoal, lá no vídeo da Mirim Preguiça Divisão. No caso, Luiz, é diferente da Amanda Saia, porque na Mirim Preguiça, ela é uma trigoniforme, a gente precisa da realeira, que é uma célula especial da onde vai vir a princesa. É uma célula muito maior, bem fácil de se ver, então a gente pega essa realeira, preferencialmente mais de uma, e leva para a divisão. Daí sim a gente vai contar que lá vai nascer uma nova princesa, tá? No caso das melíponas, como a Amanda Saia, Uruçu, o Manduri, uma porcentagem de 15 a 25% de todas as abelhas que nascem são princesas. Então em Amanda Saia não falta princesa, diferente de Mirim Preguiça. Aquaponia Miranda, também lá no Mirim Preguiça Divisão. Como eu sei que o enxame está pronto para a divisão? É uma dúvida bem recorrente nos vídeos, tá? Mas é difícil de responder porque necessita de prática. Você vai pegar ali um enxame, você vai ver o desenvolvimento dele, vai comparar com o que ele era, com o que ele está. Se você vir que ele está muito populoso, entrando com muito alimento, a postura está muito grande, comparar com alguns vídeos, você vai saber que aquilo é um enxame forte e antes ele estava um pouco mais fraco. Tá? Ou então você pegou ele muito forte e ele continua e ele não evolui, ele só tende a enxamear, você sabe que aquilo é muito, muito forte. Menos do que isso é fraco. Então geralmente é bastante postura, no caso de uma mirim preguiça com várias realeiras, população bem grande, movimentação bem grande nas horas quentes do dia, é um enxame forte de mirim preguiça. Mas com certeza a melhor forma de você considerar um enxame fraco ou forte é com a prática, tá? E é isso, mais uma vez, que eu tento mostrar para vocês quando eu faço o acompanhamento dos vídeos, para que vocês, junto comigo, aprendam com a evolução das abelhas. E essa foi a última dúvida. Muito obrigado a todos que vêm comentando e participando aqui nos comentários do YouTube. Mais uma vez, se tiver sua dúvida, deixa aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês, sanado algumas dúvidas sobre as divisões. Desejo sucesso nas divisões. Muita calma, peguem só enxames fortes, tá, pessoal? Observem a dinâmica da população. Esse negócio da campeira voltar para o enxame mãe e ficar saqueando o enxame filho acontece em qualquer espécie, não é só Amanda Saia. Eu estava sofrendo aqui com a mirim preguiça, né, nesse quesito. Eu estou acompanhando por um outro material, um material especial que eu estou fazendo. Eu filmei tudo isso, tá bem interessante. As campeiras estavam saindo com cera. Eu coloquei cera de jataí, alimento de jataí. As campeiras estavam roubando cera do enxame filho e indo para o enxame mãe. A gente conseguia ver esse movimento, tá? Então acontece em qualquer espécie. Tome cuidado, fique de olho. Caso aconteça, faça o revezamento. Um dia fecha uma, outro dia fecha outra. Essa é a principal dica do vídeo de hoje. Tá? Então compartilhe o vídeo com os amigos, ativa o sininho para receber as notificações, confere os links aqui da descrição, tá lá o nosso canal no Telegram e até o próximo vídeo.